Você já se perguntou por que pessoas boas passam por lutas tão profundas? Por que, mesmo fazendo tudo certo, parecem ser empurradas para o fundo do poço sem aviso, sem explicação, sem chance de defesa? Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse momento. Um tempo em que seus sonhos parecem distantes, suas orações parecem ecoar no vazio, e sua fé, mesmo sincera, é colocada à prova todos os dias. Existe um detalhe nessa história que quase ninguém percebe. Um detalhe silencioso, mas decisivo, que só fica claro no final. E entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu próprio processo. A história de José não é apenas um relato antigo registrado nas Escrituras. Ela é um espelho direto da vida cristã moderna. José tinha promessas claras, sonhos dados por Deus e um futuro que parecia definido pelo favor divino. Ele não estava confuso sobre seu chamado. Ele sabia que algo grande o aguardava. Ainda assim, sua caminhada não começou no topo. Mas no fundo, rejeição, traição e silêncio marcaram os primeiros passos do seu propósito. Isso levanta uma pergunta desconfortável, porém essencial para qualquer pessoa de fé. E se o processo doloroso não for um sinal de abandono, mas exatamente a confirmação de que Deus está trabalhando? José era o filho amado de Jacó. Recebeu uma túnica especial, símbolo de honra e identidade, e sonhos que revelavam um futuro de liderança e autoridade. Porém, esses mesmos sonhos se tornaram o gatilho para o ódio daqueles que estavam mais próximos. Seus próprios irmãos, movidos por inveja e ressentimento, decidiram vendê-lo como escravo. Em um único instante, José saiu da posição de filho, protegido, para se tornar mercadoria humana. Não houve aviso celestial, não houve explicação divina naquele momento. Apenas a queda abrupta, o tipo de queda que confunde, machuca e faz questionar tudo o que se acreditava até então. Quantas pessoas hoje vivem algo parecido? Um dia tudo parece alinhado. No outro, tudo desmorona. Quando a dor chega, a primeira reação quase sempre é perguntar onde Deus estava. Mas a Bíblia não diz que Deus deixou José. Ela apenas mostra que Deus permaneceu em silêncio. E silêncio não significa ausência. Às vezes, significa preparação. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre carrega propósito, mesmo quando não é compreendido. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial importante. Mesmo como escravo, ele escolheu manter caráter, excelência e fidelidade. A Escritura afirma que tudo o que José fazia prosperava. Isso revela uma verdade poderosa e pouco ensinada. Prosperidade bíblica não é ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. José não deixou que as circunstâncias definissem quem ele era. Ele servia como se estivesse diante do próprio Deus, não como se estivesse preso a uma injustiça humana. Essa postura silenciosa começou a construir algo dentro dele que ninguém via, mas que mais tarde sustentaria tudo. Então, vem outra queda. Acusado injustamente, José é lançado na prisão. Agora ele não é apenas escravo, mas prisioneiro. Se antes havia esperança de crescimento, agora há apenas grades. E aqui, muitos desistiriam. Muitos se tornariam amargos, revoltados ou espiritualmente frios. Muitos começariam a questionar se realmente vale a pena ser fiel. Mas José permaneceu o mesmo. Ele ajudou outros presos, interpretou sonhos e continuou sendo quem Deus o chamou para ser. Mesmo quando ninguém estava vendo, mesmo quando não havia promessa imediata de recompensa. Existe um detalhe crucial nessa fase que costuma passar despercebido. A prisão não era o fim, era o treinamento. José precisava aprender a liderar pessoas quebradas antes de governar uma nação inteira. Ele precisava desenvolver discernimento, empatia, paciência e autoridade emocional. Deus estava moldando seu caráter em lugares onde não havia aplausos, reconhecimento ou validação externa. A fé verdadeira se revela
quando não há plateia, quando a obediência não traz retorno imediato. Os anos se passam. José é esquecido. Um dos homens que ele ajudou prometeu lembrá-lo, mas não lembrou. Esse talvez seja o momento mais doloroso de toda a história. Não é a traição dos inimigos, é o esquecimento dos beneficiados. Não é a injustiça dos maus, é o silêncio daqueles que receberam ajuda. Quantas vezes você já ajudou, serviu, foi fiel, e mesmo assim ficou invisível? Quantas vezes você fez o certo e ninguém percebeu? Mas então, no tempo exato, Deus age. Não antes, não depois. No tempo exato. Faraó tem sonhos perturbadores. Nenhum sábio consegue interpretar. Nenhuma solução humana funciona. De repente, a memória se abre. O copeiro se lembra de José. Em um único dia, José sai da prisão para o palácio. Aquilo que parecia atraso era, na verdade, alinhamento perfeito. Se tivesse saído antes, não estaria pronto. Se tivesse saído depois, perderia o momento. José interpreta os sonhos, oferece estratégia, demonstra sabedoria, clareza e maturidade. Ele não apenas revela o significado espiritual, mas apresenta um plano prático. Faraó reconhece que o Espírito de Deus está nele. O mesmo José, rejeitado, vendido e esquecido, agora se torna governador do Egito. Não por sorte, não por acaso, mas por preparo. Tudo o que ele viveu antes agora fazia sentido. E então vem o momento que fecha o ciclo e revela o coração do propósito. Seus irmãos, os mesmos que o venderam, aparecem pedindo ajuda. A fome os trouxe até aquele que um dia desprezaram. José poderia se vingar. Poderia exigir reparação. Poderia usar o poder para ferir quem o feriu. Mas ele escolhe perdão. Ele declara algo que muda toda a perspectiva da história e da vida cristã. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Essa frase não apaga a dor, mas revela o propósito. Deus não desperdiçou nenhuma lágrima de José. Cada noite escura construiu o homem capaz de sustentar uma nação inteira durante a fome. O sofrimento não foi em vão. Ele foi transformado em provisão. Não apenas para José, mas para muitos outros. Aplicando isso à vida cristã hoje, aprendemos que Deus não está apenas interessado no destino, mas em quem nos tornamos no caminho. A pressa pode nos colocar em posições para as quais ainda não temos estrutura emocional ou espiritual. O processo constrói profundidade, dependência, maturidade e sensibilidade espiritual. Sem processo, o destino se torna perigoso. Se você está numa fase de espera, rejeição ou aparente estagnação, isso não define seu fim. Talvez seja apenas o meio da história. Deus trabalha no invisível antes de agir no visível. Ele forma líderes em desertos, prisões e silêncios. Ele constrói força onde ninguém vê, para sustentar o que todos verão depois. A pergunta não é por que isso está acontecendo, mas quem você está se tornando enquanto espera. José decidiu permanecer fiel quando seria mais fácil desistir. Ele escolheu não permitir que a dor roubasse sua identidade. E isso fez toda a diferença. Talvez hoje você precise ouvir isso com clareza. O mesmo Deus que esteve com José na prisão está com você agora. Ele não se esqueceu das promessas que fez. Ele não perdeu o controle da sua história. O tempo de Deus não atrasa. Ele prepara. E quando chega completo. E aquele detalhe que ficou em aberto no começo. José só conseguiu sustentar outros porque aprendeu a sobreviver quando ninguém o sustentava. Ele só pôde ser resposta porque primeiro aprendeu a confiar sem respostas. O seu processo pode estar capacitando você para ser instrumento de Deus na vida de alguém no futuro. Permaneça fiel. Continue servindo. Confie, mesmo quando não entende. A história ainda não terminou. E o que hoje parece silêncio, pode ser exatamente o lugar onde Deus mais está trabalhando. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que esteja passando por um tempo difícil. E escreva nos comentários
um pedido de oração. Vamos orar juntos? Porque ninguém caminha sozinho no propósito de Deus.